Se você quer aprender inglês de verdade, você precisa ver cenas como essa entre o Arthur Morgan, do Red Dead Redemption 2, e o Dutch. Uma cena muito importante no jogo e que utiliza de estruturas que são essenciais pra gente entender o inglês americano de hoje em dia. Eu sei que é de cowboy esse jogo, né, de uma época aí um pouco mais antiga, mas só que hoje em dia essas estruturas são usadas diariamente em música, filme e em todo lugar. Primeiramente eu toco a cena com a palavra escondida pra ver se você consegue treinar o seu listening, entender a frase, pra daí a gente aprender a aplicar ela, beleza? Vamos começar lá então, vamos aprender inglês com Red Dead Redemption 2. Bora! Well, so it goes. They are goddamn cowards, Arthur. Cowards. Goddamn cowards, Arthur. Cowards. Ou seja, malditos covardes, Arthur. Covardes. Goddamn, no inglês, significa malditos. Cuidado que isso é meio que um palavrão ou até uma blasfêmia, tá? Pode ser visto como ofensivo em contextos formais ou religiosos. Mas a gente utiliza bastante no dia a dia no inglês, né? Principalmente se você quer xingar as coisas, né, na sua casa. Daí sim, você pode usar exemplos como esse daqui, como esse meu exemplo. This goddamn car won't start. Então, este carro maldito não quer ligar. I'm so tired of this goddamn job. Eu estou tão cansado deste emprego miserável, ou então deste emprego maldito. Goddamn cowards, Arthur. Cowards. Of all the time we spent to run off. Well, I guess they don't want to. All the time we spent to run off. Run off, no inglês, é um phrasal verb, que significa ir embora, ou então fugir de algum lugar, né? He ran off before we could talk. Então, ele fugiu antes que pudéssemos conversar. The dog ran off into the woods. O cachorro correu para a floresta. Então, se você quer expressar que alguém fugiu ou alguém escapou, então você utiliza esse phrasal verb que é run off. Lembrando que um phrasal verb é quando a gente junta um verbo e uma preposição ou um advérbio para formar um outro sentido de um outro verbo, uma outra coisa. Por exemplo, o verbo give significa dar. A preposição up significa cima. Mas a tradução não é dar para cima. A tradução é desistir. Mudou o sentido do verbo e isso é um phrasal verb. Of all the time we spent to run off. Well, I guess they don't want to die, Dutch. Ain't nobody gonna. Well, I guess they don't wanna die. Bem, eu acho que eles não querem morrer. Ain't nobody gonna die. Ele não falou die, mas ele ia falar die ali, né? Então eu queria falar sobre essa estrutura aqui, ó. Ain't nobody gonna, que seria ninguém vai. É uma estrutura para futuro. Perceba que esse ain't é uma forma coloquial de negar alguma coisa, né? Então ela é uma contração informal que substitui o am not, ou então o is not, are not, has not, have not e muitos outros. Lembrando que é uma contração, é uma estrutura para ser utilizada para negativo. Ain't nobody gonna die. Como, por exemplo, aqui nos meus exemplos, né? Ain't nobody gonna stop me from achieving my dreams. Ou seja, ninguém vai me impedir de alcançar os meus sonhos, ó. Ain't nobody. Essa aqui é a negação dessa estrutura que a gente acabou de ver. Ain't nobody gonna mess with my family. Ninguém vai mexer com a minha família. Lembrando que o uso dessa estrutura aqui, dessa palavra ain't, é bem informal, tá? Então é bem coloquial. Porém, a gente pode ver em várias músicas, filmes. Eu acho muito importante aprender essa estrutura para quando você ouvir, você já saber o que significa, pelo menos. Então, gramaticalmente falando, é uma estrutura que está errada, né? Ela é informal, mas no dia a dia, de repente, você pode utilizar. Pausa na aula para eu dar um recadinho para vocês. Se vocês quiserem se tornar aí os meus alunos, vocês podem entrar no English Quest. Lá você vai ter todas as aulas de inglês com videogame, você vai ter aula de gramática, aula de pronúncia, conversação, escrita e muito mais. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Corre, porque a oferta especial tá acabando o tempo, hein? É por tempo limitado. Vamos voltar pra aula. To run off? Well, I guess they don't want to die, Dutch. Ain't nobody gonna. This is a tough time. And you ain't doing too well, but This is a tough time and you ain't doing too well. Este é um momento difícil e você não está indo muito bem, ou então você não está muito bem. Tough time significa um momento difícil. A palavra tough significa
difícil, duro, como no meu exemplo. During tough times, it's important to stay strong. Ou seja, durante tempos difíceis é importante se manter forte. E essa estrutura, olha ele aqui de novo, o ain't doing, ou seja, não está, no sentido de não está bem. Olha só os meus exemplos. I ain't doing well today, ou seja, eu não estou bem hoje. Perceba que no meu outro exemplo aqui embaixo, eu substituí o ain't por am not. Essa estrutura aqui, essa segunda estrutura, é a estrutura correta de se utilizar, né? Então, I am not doing well today. Então, eu não estou bem hoje. Porém, como eu disse ali na frase anterior, ain't é um pouco mais informal. Muito comum de se utilizar no dia a dia, mas ele é mais informal. O certo seria a segunda, mas dá pra você usar ain't sem problema nenhum. This is a tough time, and you ain't doing too well, but our community, we will survive. But we are a community. We will survive. Mas nós somos uma comunidade. Vamos sobreviver. Will expressa futuro, né? Certeza ou até determinação que vai de algo que vai acontecer no futuro. Ele é muito utilizado principalmente para promessas também. Por exemplo, I will always love you, ou seja, eu sempre vou te amar. Perceba que aqui o will está indicando futuro. Ou então você pode até utilizar para uma previsão. Olha só, it will rain later, vai chover mais tarde. André, a previsão tem como ser algo certo? Normalmente, essa estrutura é utilizada com will e para uma previsão, seria para algo que você tem, de repente, alguma coisa que indica que vai acontecer. Suponhamos então aqui, ó, it will rain, ou seja, vai chover mais tarde. Eu tô olhando para as nuvens e eu tô vendo que o céu tá meio nublado. Aí eu falo, it will rain. Então é uma previsão, só que eu tô me baseando em alguma informação ali do momento para prever, para fazer essa previsão com um pouco mais de certeza. Our community, we will survive. They will not crush us. They will not crush us. Eles não vão nos esmagar. Perceba então agora que o will está seguindo dessa palavra not, que negativa o futuro. Ou seja, isso aqui é um negativo no futuro. Eles não vão. Normalmente, essa palavra é contraída por won't. Então, a contração de will not, assim como ele está aqui, a gente contrai ele para won't. Do jeito que está aqui, ó. Então, normalmente, no inglês falado, a gente não utiliza will not. Não, a gente fala won't. Mas é a mesma coisa. Olha só. I will not give up on my dreams. Eu não vou desistir dos meus sonhos. André, se eu quisesse falar I won't give up on my dreams, é possível? Sim, você pode utilizar I won't give up on my dreams. We will not tolerate this behavior. Então, nós não vamos tolerar esse comportamento. They will not crush us. I hope so. But if we let Jack and the women free... I hope so. But if we let Jack and the women free... Então, eu espero que sim. Mas se deixarmos Jack e as crianças livres, ou seja, se a gente liberar o Jack e as crianças. I hope so é uma estrutura no inglês que significa deseja ou então acredita que algo seja verdade ou aconteça. Então é meio que nessa ideia de eu espero que sim. Hope, no inglês isolado, significa esperança. Então esse espero que sim, eu espero que sim, é um espero de esperança, tá? Dá uma olhada nos meus exemplos. Do you think we'll win the game? I hope so, but it won't be easy. Então você acha que a gente vai ganhar o jogo? Eu espero que sim, mas não será fácil. Will she come to the party? Ela vai vir para a festa? I hope so, but she didn't confirm yet. Então eu espero que sim, mas ela ainda não confirmou. Lembrando só então que o negativo de I hope so, né, que significa eu espero que sim, é o I hope not, que daí seria eu espero que não. Suponhamos que você espera que algo não aconteça, você tem esperança que algo não aconteça e você quer expressar isso, você vai falar I hope not. I hope so, but if we let Jack and the women free, well then maybe we can... freedom for no one in this country no more, Arthur. There ain't no freedom for no one in this country no more, Arthur.
não há mais liberdade para ninguém nesse país, Arthur. Esse no more significa não mais, ou seja, não existe mais, tá? Olha só os meus exemplos. He works no more because he retired. Então, ele não trabalha mais porque ele se aposentou. We have no more options, ou seja, não temos mais opções. Presta atenção que para frases negativas a gente normalmente utiliza o anymore, tá? Suponhamos então que você tem uma frase negativa, ou seja, I don't work anymore. Isso é uma frase negativa por causa do auxiliar don't. Então, a gente vai utilizar o anymore. Mas no inglês falado e o inglês um pouco mais informal, vamos dizer assim, o no more também é aceitável. Então você pode de repente falar I don't work no more. Inclusive, muitos nativos americanos utilizam essa estrutura. Só que essa estrutura de don't mais no more, ou seja, I don't work no more, é uma estrutura que não está corretamente, não está correta gramaticalmente falando, tá? Mas tá ok. Existem muitos filmes, seriados e músicas que utilizam esse double negative que a gente chama, que é um negativo duplo. Mas lembrem-se, se a sua frase tiver no negativo com palavras do tipo don't, doesn't, didn't, isn't, etc., então aí a gente vai ter que usar a palavra anymore. If we let Jack and the women free, well then There maybe ain't we no can... freedom for no one in this country no more, Arthur. One more big score, we got enough money to leave. One more big score, we got enough money to leave. Mais um grande golpe, né, bem sucedido, e temos dinheiro suficiente para deixar, ou seja, para fugir. Score, nesse contexto, significa golpe, roubo ou então esquema, normalmente bem sucedido, tá? One big score and we can retire for good, ou seja, um grande golpe e podemos nos aposentar de vez. Como vocês sabem, né, ali essa equipe, essa turma do Red Dead Redemption, eles são fora da lei, então eles estão sempre procurando por mais um big score, mais um roubo, mais alguma coisa. Eles estão ali sempre de olho, né, tentando fazer dinheiro para daí sumir do mapa, desaparecer e se aposentar. Só que score normalmente significa uma nota, um ponto ou até mesmo pontuar, pode ser um verbo inclusive. Olha só o meu exemplo. What's your score in the test? Ou seja, qual a sua nota do teste? Olha só meu outro exemplo com um sentido de verbo. She scored 2 goals in the match. Ou seja, ela marcou 2 gols na partida. Perceba que o passado do verbo score seria scored. A estrutura we got significa nós temos. É uma forma informal de dizer we have got, que significa possuir, ter algo. Meio que parecido com o verbo have. Então você tem duas maneiras de utilizar no inglês. I have a car, ou então I got a car. I got a car. Isso é bem comum, tá? Mas é um pouquinho mais informal, como eu disse. Olha só os meus exemplos. We got a new car. Ou seja, nós temos um carro novo. I got a new dog. Ou seja, eu tenho um cachorro novo. One more big score, we got enough money to leave. All this turmoil has the army in Pinkerton spinning. All this turmoil has the army and the Pinkertons spinning. Todo esse tumulto deixou o exército e os Pinkertons perdidos. Turmoil significa tumulto, confusão, agitação ou até mesmo perturbação, tá? Olha só o meu exemplo. The city was in turmoil when the protests started. A cidade estava em confusão quando os protestos começaram. All this turmoil has the army in Pinkerton spinning. We take a boat and slip away. We take a boat and slip away. Pegamos um barco e fugimos. Slip away, no inglês, significa sair discretamente, ou então escapar silenciosamente, sem ser visto. She slipped away from the party without saying goodbye. Ela saiu discretamente da festa sem se despedir. Pode ser utilizado também para descrever a passagem do tempo. Olha só que interessante. The hours slipped away while we were talking. Ou seja, as horas passaram despercebidas enquanto estávamos conversando. Então ele tem alguns empregos aí a mais. Não significa só fugir,
Tem outras aplicações aí para essa estrutura. We take a boat and slip away. I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Just one? I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Não sei o que você está dizendo, Dutch, mas me parece que eu já ouvi tudo isso antes. It seems like significa me parece, dá a impressão de algo, né? Olha só os meus exemplos. It seems like she's upset about something. Então, parece que ela está chateada com algo. It seems like he doesn't care about his job anymore. Parece que ele não se importa mais com o trabalho. I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Just one more There's train. always a goddamn train. Arthur! This is different. We know this is full of cash. Army payroll, money and supplies to repair the bridge that you blew. Army payroll, ou seja, folha de pagamento do exército. Money and supplies to repair the bridge that you blew. Dinheiro e suplemento para consertar a ponte que você explodiu. Payroll significa folha de pagamento. Pay normalmente é o verbo pagar, né? Então essa ideia de payroll dá essa ideia de folha de pagamento. The company's payroll is processed every 2 weeks. Então a folha de pagamento da empresa é processada a cada 2 semanas. You blew, que é a segunda parte ali em laranja, que a gente está, né, estudando agora, significa você explodiu. Para indicar uma explosão, normalmente a gente utiliza esse verbo blow. Blew é o passado do verbo blow. Olha só o meu exemplo. They blew the building to pieces. Eles explodiram o prédio em pedaços. Só que ele pode ser utilizado também, essa estrutura de blow, para descrever algo arruinado ou então estragado. Só que isso é uma gíria, tá? Mas é bem utilizado também. You blew your chance to get this job. Você desperdiçou a sua chance de conseguir um emprego. Suponhamos então que a pessoa perdeu o horário ou então não foi para a entrevista e você fala assim, putz, cara, você desperdiçou, você arruinou a sua chance que você tinha dessa vaga. You blew your chance to get this job. Army payroll, money and supplies to repair the bridge that you blew. This is all going to plan. This is all going to plan. Isso está tudo indo conforme o planejado. Going to plan significa essa ideia de indo conforme o planejado. A gente utiliza essa estrutura going to e daí a gente encaixa a palavra plan. Dá uma olhada aqui no meu exemplo. This mission is not going to plan at all. Ou seja, essa missão não está indo conforme o plano, de jeito nenhum. This is all going to plan. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. Nós roubamos o tio Sam e vamos embora. A poesia de tudo isso. Uncle Sam, que seria, né, traduzido por tio Sam, representa o governo dos Estados Unidos, principalmente naquela época ali, né, há muitos e muitos anos atrás. Até hoje em dia ainda utilizada essa gíria de chamar o governo dos Estados Unidos de Uncle Sam. The poetry of it all é uma frase que significa uma ironia perfeita, né? Porque eles vão roubar o governo e daí sair, né? Sair de cena, vamos escapar. Então é uma ironia e ele usa essa palavra de poetry que meio que parece, né? Tipo uma poesia de tão perfeita, né? O plano dele. O Dutch, ele é um personagem que ele vende muito essa imagem, esses planos dele nessa maneira, assim, de poesia, de algo lindo, de algo maravilhoso. Eu acho um personagem muito bem escrito e muito bem feito. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. What do you think? It sounds wonderful. What do you think? O que você acha? It sounds wonderful. Parece maravilhoso. No inglês, it sounds significa parece ou então soa algo. Como os meus exemplos. This sounds
interesting, ou seja, isso parece interessante. Ao invés de falar wonderful, eu coloquei outro adjetivo, eu coloquei interesting, de interessante. Então isso parece interessante. This sounds interesting. It sounds like a great idea. Parece uma ótima ideia. Essa estrutura, it sounds, dá essa ideia de parece ou então soa alguma coisa. Soa interessante, soa maravilhoso, soa muito bom. The poetry of it all. What do you think? It sounds wonderful. Hell, I ain't got much to lose, but Hell, I ain't got much to lose. Inferno, eu não tenho muito a perder. Então, essa palavra hell, ele tá fazendo ali meio que pra dar essa ênfase, né? Tipo, que droga, eu não tenho nada a perder mesmo. Então, a gente utiliza essa palavra, hell. Só que, olha só essa estrutura aqui interessante. Ain't got much, no inglês, significa não tenho muito. Só que isso, de novo, é informal. Lembra que essa estrutura aqui, ó, ain't, é algo que é completamente informal? A gente normalmente usa isso mais em momentos informais, tá? Falando com os amigos, num bar, qualquer coisa assim, não tem problema nenhum. Então, ain't got much significa não tenho muito, ou então não possuo muito. Lembra que o got significa faz o papel também de have, de possuir? Então, olha só os meus exemplos combinando essas duas estruturas. I ain't got much money left. Ou seja, eu não tenho muito dinheiro sobrando. Só para a gente comparar, na maneira gramaticalmente correta de falar, essa mesma frase aqui, I ain't got much money left, seria I don't have much money left. Então aqui eu estou utilizando o ain't got para substituir esse don't have. André, qual que tá certo e qual que tá errado? Nenhum tá certo ou errado. Como eu disse, gramaticalmente falando, a segunda opção é a mais certa. Se você vai escrever um e-mail para o seu chefe ou em algum ambiente um pouco mais formal, eu não utilizaria o ain't got, tá? I ain't got. Mas, se você viaja hoje, por exemplo, para os Estados Unidos e você dá uma volta lá pela cidade, você vai ver que algumas pessoas podem utilizar essa estrutura de I ain't got much. I ain't got much money left. Olha o meu outro exemplo. She ain't got much to say about it. Ela não tem muito a dizer sobre isso. it sounds wonderful. Hell, I ain't got much to lose, but you gotta do what's right and cut some loose. But you gotta do what's right and cut some loose. Mas você tem que fazer o que é certo e liberar alguns, ou seja, soltar alguns. Gotta, no inglês, é essa junção de got to. Tipo como se fosse uma contração pra gente falar bem rapidinho. Gotta, ao invés de você falar got to. Então, significa o quê? Significa ter que, ou então precisar fazer algo, tá? Gotta é sempre seguido de um outro verbo. Então, olha só o meu exemplo. I gotta go right now. Eu tenho que ir agora. Perceba que esse tenho não é de posse, é de necessidade, é de precisar fazer algo, às vezes até de obrigação. Então, suponhamos que eu estou atrasado e preciso sair logo para uma entrevista de emprego. Então, I gotta go now. Ou seja, eu tenho que ir agora. We gotta talk. Ou seja, nós precisamos conversar. Se vem essa frase, você sabe que coisa boa não é, né? We gotta talk, no inglês, é esse nós precisamos conversar. Eu acho que o bicho vai pegar. Nunca é uma boa notícia depois dessa frase. To cut some loose seria se livrar de algumas pessoas ou então se desprender de algumas pessoas, de liberar algumas pessoas da sua vida, tá? If you want to succeed, you might need to cut some people loose. Se você quiser ter sucesso, talvez você precise se afastar de algumas pessoas. We need to cut some things loose and focus on the team. Ou seja, precisamos cortar algumas coisas e focar no time. Cut loose, então dá essa ideia de se livrar, se desprender de algo ou então libertar algo. Cut some loose. You gotta do what's right and cut some loose. John and his family, I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go. I'm afraid I have to insist. Receio que eu tenha que insistir. Olha que frase interessante. No inglês,
I'm afraid significa eu tenho medo. Porém, nesse contexto a gente utiliza para falar eu receio. É uma maneira cortês de suavizar o impacto que vem a seguir. Por exemplo, I'm afraid we can't help you right now. Seria eu receio que não podemos te ajudar agora. Percebe? Então eu estou utilizando esse I am afraid meio que para dar uma aliviada no que eu estou prestes a falar. Por exemplo, I'm afraid I don't have any money. Então, eu receio que eu não tenho nenhum dinheiro. Ao invés de só falar, oh, we can't help you right now, você, coloca esse, olha, eu receio que eu não posso te ajudar agora. Percebe que dá uma suavizada na frase, você já parece que meio que tá pedindo perdão antes de falar a notícia ruim. John and his family. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. Because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. Come through, no inglês, significa passar por algum lugar, ou então passar por alguma situação. Olha só os meus exemplos. I hope the ambulance can come through the traffic quickly. Ou seja, eu espero que a ambulância consiga passar pelo trânsito rapidamente. Essa preposição through significa essa ideia de atravessar mesmo, passar, pelo trânsito. Agora, olha só o meu outro exemplo. She came through a lot. Então, ela passou por muita coisa. Então, a gente pode utilizar essa estrutura, come through, para falar que a pessoa também passou por alguma situação, não só especificamente passou por algum lugar. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist. John, insist? Yeah, insist. Não tem nada pra gente aprender muito aqui. Insist significa insistir, Parece com o português. Mas eu resolvi tocar essa cena porque eu acho que é nessa cena que o Dutch percebe que o Arthur tá mudando um pouquinho a ideia dele. E as coisas começam a ficar um pouquinho diferente a partir daqui, tá? Eu gosto muito dessa cena. Eu me arrepiei quando eu passei pela primeira vez nessa cena. Yeah. Insist. Of course, pal. Whatever you think is best, I will see to it. Of course, pal. Whatever you think is best. Claro, amigo. O que você achar melhor. Pal, no inglês, é amigo. Então é só uma outra maneira de você falar friend, buddy, etc. Whatever significa qualquer coisa, ou então tanto faz, não importa. Olha só o meu exemplo. Choose whatever you like from the menu. Ou seja, escolha o que você quiser do menu. Of course, pal. Whatever you think is best, I will see to it. Huh? Now, we gonna rob a train? Sure. I will see to it. Now, we gonna rob a train? Sure. Eu vou cuidar disso. Agora, vamos roubar um trem? Claro. Então, essa estrutura, gonna, significa, é a contração de going to. Quando a gente fala bem rápido, esse going to, significa, a gente fala gonna, que é um futuro. Quando a gente fala vamos, vai, ou algo que vai acontecer, o que você vai fazer, etc. Normalmente, antes do going to, deve vir o am, o is, o are, que é o verbo to be. Pode ser até no passado, was, were. Então a gente precisa colocar o verbo to be antes do going to. Mas André, nessa frase aqui, o Dutch não colocou. Então ele errou? Ele errou. Lembre-se, ele é um cowboy. Ele fala, às vezes, de uma maneira errada. Não tem problema. Não é um erro, como é que eu posso dizer assim, informal. Eles estão ali entre amigos conversando, tá? Então a gente aceita, Não tem problema. O Dutch pode errar, não tem problema. Mas a gente tem que lembrar que se você estiver escrevendo o going to ali, bonitinho, legal, então você tem que colocar o am, o is, o are, depende da pessoa. Se for I, daí é I am. Se for he, she, it, aí é is. Se a pessoa estiver no singular, tipo John, aí é is. Se for no plural, aí é are. E se for you, we, they, é are também. Olha só o exemplo. I'm gonna call you later. Ou seja, vou te ligar mais tarde. It's gonna rain tomorrow.
vai chover amanhã. See to it, huh? Now, we gonna rob a train? Sure. We will survive. We will flourish. We have work to do, my friends. Let's go. E lógico, no final, como sempre, o Dutch termina com We will survive, ou seja, nós vamos sobreviver. O Dutch, ele é um cara que consegue muito vender o sonho dele para todas essas pessoas ali que passaram pela comunidade do Red Dead Redemption 2. Eu acho ele um personagem muito bem escrito e, obviamente, o Arthur Morgan também é um personagem cheio de camadas, maravilhoso. Eu amo muito essa série, eu acho que Red Dead Redemption 2 é um jogaço que deve ser jogado por muitas pessoas. Por isso que eu resolvi fazer essa cena aqui, né, essa aula com vocês. Na verdade, vocês votaram muito lá no Instagram. Se você quiser me seguir no Instagram, é @AndréPianaro e vocês vão me seguir lá com dicas curtas de inglês com videogame. Eu posto muita coisa legal lá, então eu vou deixar o link na descrição. Não foge ainda da aula, porque agora vem a parte final dessa aula tão importante do Red Dead Redemption 2 com essa cena. O que eu vou fazer agora? Eu vou tocar essa cena de novo sem o auxílio das legendas, ou seja, sem legenda em inglês, sem legenda em português, nada. Você vai só ver a cena e ouvir. Isso é muito importante para você praticar o seu listening, o seu entendimento, ver o que você aprendeu. Depois disso, depois de você ouvir essa cena, eu quero que você deixe aqui nos comentários duas coisas. Se eu te ajudei de alguma forma, ou seja, deixa aqui o que você aprendeu, o que você não sabia no inglês e, claro, qual que é a próxima série, qual que é o próximo jogo que eu devo trazer aqui para vocês. Eu tô sempre criando aulas de inglês com videogame. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve e deixa o like aqui, beleza? Vamos tocar agora essa cena de novo, presta atenção para ver se você passa no teste aí do listening, do entendimento. Até a próxima, guys. Fui! So it goes. They are goddamn cowards, Arthur. Cowards. Of all the time we spent to run off, Well, I guess they don't want to die, Dutch. ain't nobody gonna... This is a tough time. And you ain't doing too well. But we, our community, we will survive. They will not crush us. I hope so. But if we let Jack and the women free, well, then There maybe ain't we no can... freedom for no one in this country no more, Arthur. One more big score, we got enough money to leave. All this turmoil has the army in Pinkerton spinning. We take a boat and slip away. I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Just one more And there's train. always a goddamn train. Arthur! This is different. We know this is full of cash. Army payroll, money and supplies to repair the bridge that you blew. This is all going to plan. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. What do you think? It sounds wonderful. Hell, I ain't got much to lose, but you gotta do what's right and cut some loose. John and his family, I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go, 'cause if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist. Of course, pal. Whatever you think is best, I will see to it. Huh? Now, we gonna rob a train? Sure. We will survive. We will flourish. We have work to do, my friends. Let's go.